Em uma noite de lua cheia diante de uma sepultura, eu tracei meu destino quando cruzei meus olhos com os dela, enquanto eu achava que estaria fazendo o trabalho que marcaria minha vida. Na verdade, eu estava me casando com uma princesa fantasma. Existe uma lenda sobre uma princesa da dinastia Jiang, onde todos os anos, no dia 7 de julho, algumas pessoas que ousam se aproximar da sepultura da princesa dizem que conseguem vislumbrar um fantasma feminino com trajes vermelhos, vagando ao redor da sepultura. Um rapaz que estava contando essa história continua dizendo que, no dia da morte da princesa, sua energia está mais pesada, despertando sua alma, e ele decidiu partir até lá nesse dia para mostrar aos seus espectadores do YouTube. Ele afirma que irá levar a melhor equipe de profissionais para transmitir ao vivo esse momento e acompanhar tudo junto com seu público. Em suas falas, ele convida todos a assistirem a essa transmissão bombástica, onde ele pretende desvendar o mistério da princesa. Assistindo a esse vídeo em um celular, o rapaz se apresenta como o ancião-chefe da seita dos mendigos e promete que eles se verão em breve. O homem que estava segurando o celular diz ao Sr. Fang Ning que o vídeo promocional já foi lançado. Ele continua dizendo que, hoje em dia, um vídeo que passa de 1 milhão de visualizações já pode ser considerado um sucesso. Fang Ning, nosso protagonista, responde que isso é ótimo. Ele segura o ombro do homem, chama-o de Sr. Wang e diz que a transmissão ao vivo está nas mãos dele, pedindo para planejar tudo direitinho. Sorridente, o homem apenas concorda, mas, internamente, pensa que, se as coisas não estivessem indo tão mal nos últimos dias, ele jamais acompanharia Fang Ning em uma transmissão ao vivo. Um dos membros da equipe pergunta onde eles arranjaram esse tipo de trabalho, e outro responde que prefere nem comentar. Um dos funcionários chama o diretor Wang, dizendo que a atriz informou que o local é muito remoto e que ela irá se atrasar um pouco. O Sr. Wang responde que são apenas algumas filmagens básicas, mas pede que ela venha rápido, mesmo que não precise aparecer na transmissão ao vivo. O funcionário aceita as ordens, e o diretor grita para toda a equipe se preparar conforme o planejado, pois à meia-noite eles começarão a transmissão. Algum tempo depois, eles estão se aproximando da sepultura da princesa, e alguém comenta que faltam apenas 10 minutos para começar a transmissão. O rapaz diz que estava pedindo para a atriz vir, mas ela não quer. O diretor diz que, quando voltarem, ele irá processá-la por isso. Então, o diretor Wang pede ao rapaz que vista o vestido vermelho e substitua a atriz. Ele pede para que ele se apresse, mas o rapaz, assustado, pede ao diretor para esperar um pouco. Ao olhar para a sepultura, uma silhueta é vista no alto do morro. O rapaz aponta para a frente e diz que parece que a atriz chegou. Aquela silhueta fantasmagórica era muito realista, cercada por uma aura sombria. A equipe de filmagem questiona quando ela chegou ali, e comentam que as roupas que ela está usando são muito melhores do que as que foram preparadas. Eles se viram para Fang Ning e dizem que o lugar já está pronto para as filmagens. Fang Ning começa a caminhar em direção à sepultura e confere se o sinal ao vivo está conectado. O diretor Wang confirma que sim, e diz que dará o sinal quando estiverem ao vivo. Fang Ning, então, vira seu boné para trás e avisa a todos que irão começar. Todos os equipamentos de filmagem estão posicionados, e o diretor dá o sinal para iniciar a transmissão. Fang Ning começa a se apresentar e a conversar com sua audiência. Ele mostra a sepultura e explica que, a cada ano, eventos sobrenaturais ocorrem ali, com mais de 5 relatos de avistamentos de um fantasma feminino. Ele comenta que vai parar de falar besteiras e começar a explorar. Fang Ning se vira e se aproxima ainda mais da sepultura. Ele se abaixa perto dela e comenta que a alma da princesa está presa ali há muitos anos e que todo dia 7 de julho ela sai para contar suas queixas. Enquanto isso, um dos membros da equipe pega uma pedra e a lança sobre a sepultura. Fang Ning reage, entretendo seu público. Enquanto filmava a pedra, as pessoas ficaram eufóricas, e Fang aproveita para parabenizar sua equipe. Ao olhar para a mulher que estava parada ali, o protagonista pensa que o dinheiro foi bem gasto, pois ela parece muito profissional. Seguindo o roteiro, ele só precisa se aproximar da mulher e fazer seu ato final. Um dos membros da equipe tenta chamar o diretor, que pergunta o que ele quer num momento tão crítico.
Ao pegar o celular e ver a popularidade da transmissão ao vivo, o diretor só pensa no quanto de dinheiro vai ganhar com aquilo. Ele então pede para o rapaz partir, pois está atrapalhando. Ele pega o rádio e dá as ordens para Fang Ning se aproximar da atriz, mas pede que ela se esconda primeiro. O rapaz que segurava a luz se sente entediado com a situação, mas ele olha para a atriz e comenta que ela não pegou os fones. De repente, uma rajada de vento forte atinge toda a equipe. Um dos membros olha para o alto do morro e se assusta, pois a atriz já não estava lá. O diretor, irritado, pede para o rapaz parar de brincar, afirmando que é óbvio que ela se escondeu. Ele avisa Fang Ning para continuar, pois a atriz já está pronta. Fang Ning pensa que agora é hora de continuar com seu plano. Ele comenta para as câmeras que aquele vento repentino o assustou e completa, dizendo que, embora não acreditasse no fantasma, agora está um pouco assustado. Ele olha para o alto e se pergunta se o espírito da princesa realmente existe. Então, ele começa a subir a ladeira íngreme, enquanto seus espectadores comentam sem parar. Novamente, um dos membros da equipe tenta falar com o diretor. Irritado, ele pergunta se o rapaz não vai parar de atrapalhar as filmagens. O rapaz mostra o celular e diz que a atriz simplesmente adormeceu e que ainda não chegou. O diretor fica assustado ao ouvir isso e pergunta se ela realmente não veio. Ele se vira para olhar onde aquela suposta mulher estava e se pergunta quem diabo seria aquela pessoa. Fang Ning continua se aproximando da mulher que os observava de longe, com um semblante de raiva e completamente misteriosa. A mulher se aproxima do protagonista, que se assusta e cai no chão. Ele pensa que a atriz é tão boa que ele nem percebeu sua aproximação. Tremendo, ele pergunta quem ela seria. O diretor, também assustado, pergunta o que está acontecendo e o que farão agora. O rapaz responde que não sabe e que tentou avisar antes. O câmera chama o diretor e pede que ele observe os pés da mulher. O diretor checa as imagens e se assusta junto com os outros. A mulher estava flutuando sobre o morro. O diretor se pergunta se eles realmente encontraram o fantasma e se aquela seria mesmo a princesa da dinastia Jiang. Um dos membros da equipe questiona se é possível filmar um fantasma, e outro responde que, se ela não for um fantasma, que tipo de criatura ela seria. O protagonista, ainda caído no chão, pede para que ela não se aproxime e insiste perguntando: "Quem é você?" Gritando exageradamente, ele pede que ela não se aproxime dele. Mas em seus pensamentos, Fang Ning elogia o diretor, pensando que ele é muito profissional, pois o figurino e o cabelo branco da atriz são incríveis. Ele se levanta rapidamente, achando que deu sorte por contratar aquela equipe e que agora ele fará seu grande show. Pegando uma lanterna, ele diz que não tem medo dela e completa dizendo que nasceu com o sol, viveu na brisa da primavera e que um mero fantasma como ela não pode se aproximar dele. Em seguida, ele se vira para a câmera e sorri confiante. O diretor e os outros perguntam se Fang Ning está ficando louco. A fantasma princesa ergue suas mãos e eles observam suas unhas longas e finas. O diretor Wang pega rapidamente o rádio e tenta pedir para Fang Ning parar a filmagem e recuar, avisando que ela é um fantasma de verdade. Um dos funcionários diz que, devido às ondas eletromagnéticas, a comunicação com Fang Ning foi cortada. Outro sugere esquecer Fang Ning e sair correndo dali. De repente, mais uma rajada de vento forte atinge todos da equipe. Eles notam algumas rachaduras ao redor e se ajoelham, pedindo para que a fantasma os poupe. Nesse momento, a fantasma segura o protagonista e o ergue diante dela. Fang Ning a encara diretamente, e o véu que cobria o rosto da princesa fantasma voa com o vento, revelando seu rosto por completo. Fang Ning, encantado com a beleza dela, ainda acredita que ela é uma atriz impressionante. O câmera continua filmando e transmitindo tudo. Nervoso, Fang Ning pensa que isso não está no roteiro e se pergunta como uma garota tão frágil pode ter tanta força. Enquanto a princesa flutuava, ela erguia cada vez mais o nosso protagonista, que começa a acreditar que ela está tentando matá-lo de verdade, pois ele já está ficando sem ar. O diretor e os outros continuam ajoelhados. O diretor se levanta e diz que tudo aquilo acabou, pois, se continuarem ali, todos morrerão. Um dos subordinados pede ao diretor que pense em uma solução rapidamente,
mas o diretor grita perguntando que tipo de solução ele poderia ter numa situação como aquela. Enquanto isso, o protagonista estava começando a perder as forças e começou a apagar. Ele se sente como se estivesse sendo lançado em um grande mar escuro e frio, mas, de repente, uma luz intensa e dourada atravessa seu corpo, e ele volta a si. Ele segura a mão da fantasma e pergunta se ela sabe o quanto aquele vídeo é importante para ele. A princesa o observa, assustada, e nesse momento, uma imensa luz sai do protagonista, forçando-a a soltá-lo imediatamente. Com a mão no pescoço, Fang Ning começa a tossir. Olhando para a mulher, ele pensa que quase foi morto. Ele se levanta e se pergunta como essa equipe, que se diz profissional, age desse jeito. Respirando fundo, ele decide que não tem problema, pois estão no meio da transmissão, e ele trabalhou muito para isso. Nada vai sair errado agora. Fang Ning diz que nunca imaginou que teria um fantasma feminino assombrando o túmulo da princesa, e enquanto limpa sua roupa, comenta que ficou solteiro a vida toda, e já que está prestes a morrer, fará algo que nunca pensou antes. Ele ajeita o cabelo e diz à audiência mais uma coisa. Mesmo que morra ali, sobre as flores, ainda seria uma maneira romântica de morrer. Ele então se ajoelha diante da princesa, pega algo de dentro de seu casaco e pede para que ela deixe para trás toda a obsessão de 1000 anos. Ele abre uma caixinha com um anel e pergunta se ela quer se casar com ele. Essa cena deixa o diretor e os outros completamente em choque. As pessoas que estavam assistindo à transmissão ficam confusas com a atitude repentina do protagonista. Mas ele, ainda ajoelhado, só pensa que esse é o momento em que atingirá o maior pico de audiência. A princesa, confusa, pergunta sobre casamento. Ela então olha para o anel e segura o braço do protagonista, tocando novamente seus pés no chão para conseguir ver melhor. Fang Ning se pergunta o que há de errado com essa atriz, pois ela está fugindo do roteiro mais uma vez. A fantasma se aproxima mais um pouco do protagonista e o puxa para que ele fique de pé diante dela. Olhando para o anel, ela pergunta por que ele veio se casar com ela agora. O protagonista tenta responder algo, mas acaba travando, confuso com a reação inesperada da suposta atriz. A fantasma começa a chorar desesperadamente e diz que esperou por ele por muito tempo. Com a força da energia da fantasma, tudo ao redor começa a desmoronar e voar. O protagonista se pergunta como essa explosão consegue ser tão realista. A fantasma, tomada pela amargura de sua vida passada, grita perguntando por que ele a deixou ali sozinha por tanto tempo. A equipe de filmagem também é arremessada para longe pela força dos ventos que cercavam o local. Nesse momento, algo começa a surgir do chão por trás da princesa fantasma. Uma silhueta enorme e aterrorizante aparece sobre ela. Fang Ning tenta se virar, mas a princesa ainda o segurava pela mão. O rosto bonito da fantasma estava sendo tomado pelo lado sombrio que atormentava sua alma. Enquanto isso, a filmagem continua. Completamente assustado, Fang Ning tenta mais uma vez correr, mas a princesa o segura firmemente. Ele pensa que ainda não ganhou dinheiro suficiente para morrer. A princesa, olhando para o anel na mão do protagonista, começa a chorar e pergunta por que ele quer deixá-la para trás, pedindo que não a deixe sozinha. Nesse momento, Fang Ning se lembra de algo que aconteceu em sua infância e o marcou profundamente. Ele se recorda de seus pais o deixando em um lugar e dizendo que voltariam em alguns dias, e que as tias daquele lugar cuidariam dele. A mulher que o cuidava era agressiva e dizia que seus pais não o queriam mais, e que, se ele não trabalhasse, não poderia nem comer à noite. Quando ele se deitava para dormir, pedia para que seus pais voltassem, pois sentia saudades, e prometia ser obediente. Ele também se lembra de chorar copiosamente, pedindo para que seus pais não o deixassem sozinho, assim como a princesa estava fazendo agora. Olhando para ela, Fang Ning pergunta se ela é igual a ele. Ele coloca a mão sobre a cabeça dela e pede que ela não chore. Em seguida, ele tira o anel da caixinha e o coloca delicadamente no dedo dela. Depois a abraça forte e diz que está de volta, para se casar com ela. A marca escura que tomava metade do rosto da princesa começa a desaparecer nesse momento, e uma imensa força toma conta do corpo dela, lançando o protagonista para longe. Ele acaba acertando a cabeça em uma árvore com muita força e desmaia.
Alguns minutos depois, ele começa a ouvir a voz do diretor Wang chamando por ele. Quando abre os olhos, todos começam a gritar felizes que ele finalmente acordou. O protagonista se levanta, sentindo uma dor enorme na cabeça, e pergunta o que aconteceu ali. Ele também pergunta onde está o fantasma feminino. O diretor e os funcionários se entreolham e não dizem nada sobre isso. O diretor então explica que, depois da rajada de vento, todos desmaiaram e pergunta se Fang Ning sabe o que aconteceu depois disso. O câmera diz que eles checaram as câmeras e, após o vento forte, uma delas caiu e só filmou o chão e alguns pedaços de árvores. Ele acrescenta que, após o vento, a transmissão ao vivo foi cortada. Lembrando do rosto da fantasma, o protagonista pergunta o que mais aconteceu na noite anterior, mas logo diz que provavelmente desmaiou ao mesmo tempo que os outros. O diretor então mostra as redes sociais do protagonista e diz que ele ganhou muitos seguidores durante a transmissão e que o vídeo vai valer mais de 30 mil. Animado, ele comenta que o protagonista provavelmente conquistou muitos fãs depois daquilo. Fang Ning gargalha de felicidade, abraça o diretor e diz para não se preocupar com contratos, pois conversarão sobre isso depois. Fang então sugere que, como ficaram ali a noite toda, deveriam descansar, e o diretor concorda, dispensando os outros funcionários. Algum tempo depois, já no prédio de Fang Ning, ele desce do carro da equipe de filmagem e começa a subir as escadas, cansado e despreocupado. Chegando à porta de seu apartamento, pega a chave que estava debaixo do tapete, abre a porta e entra em casa. Ele pega uma lata de refrigerante que estava na mesa, toma um gole e, em seguida, se deita no sofá para descansar um pouco. Ao pegar o celular para conferir o desempenho da transmissão, percebe que, em meia hora, o número de espectadores já havia ultrapassado 100 mil. Ele nota alguns comentários estranhos sobre ele e a fantasma, mas só pensa no sucesso da transmissão e em como isso pode ser uma base para seu futuro. Lembrando-se da garota, Fang Ning percebe que não conseguiu perguntar seu nome. Ele se levanta, achando estranho ter dormido a noite toda e ainda assim se sentir cansado. Refletindo sobre suas falas de ontem e seu talento, ele se joga na cama e pensa que a fantasma deve ter voltado para a tumba, já que já era de madrugada. Antes de pegar no sono, decide que precisa aproveitar esse momento e continuar fazendo mais vídeos. Fang Ning então adormece profundamente. Algumas horas depois, já era noite novamente. Fang Ning acorda olhando para fora e se pergunta que horas seriam e por que adormeceu tão rápido. Esticando a mão para pegar o celular, ele percebe algo em sua frente. A princesa fantasma estava sentada sobre ele, o encarando de perto enquanto ele dormia profundamente. Fang Ning fica confuso por um momento e se afasta rapidamente dela, pensando se ainda está sonhando. Ele fecha os olhos e lembra de um antigo ditado: "O que você pensa durante o dia, sonha à noite." Ele então se vira e decide que, por ser um sonho, ele pode mudá-lo de acordo com suas vontades. Começa a repetir várias vezes que não consegue vê-la, mas ao abrir os olhos, se depara novamente com a princesa fantasma sentada à sua frente. Em choque, ele pergunta o que está acontecendo. A fantasma o encara, confusa, enquanto Fang Ning, desesperado, conclui que deve estar muito cansado e por isso não consegue sair desse sonho. Então, ele tem uma ideia. Lembra que, para verificar se está sonhando, pode tentar virar o dedo para trás. Ele segura o dedo e pensa que, se não doer, é porque está sonhando. Ao virar o dedo, sente uma dor imensa e grita tão alto que dá para ouvir do outro lado da rua. Enquanto ele sente dor, a princesa fantasma pergunta o que ele está fazendo. O protagonista começa a entender que aquilo não é um sonho. Ele toca na princesa e percebe que é real. Se levantando, ele pergunta o que ela está fazendo ali. A princesa segura sua mão e diz que veio vê-lo, soltando um sorriso meigo. Petrificado, Fang Ning pergunta por que ela quer vê-lo. A fantasma segura a mão dele e o chama de marido. Fang Ning, confuso, pensa que a situação é estranha, pois ela acha que ele é o marido dela. A princesa começa a se irritar e pergunta se ele se esqueceu disso. Fang Ning tenta se explicar, mas a parte amargurada da princesa começa a tomar conta de seu corpo novamente. Vendo aquilo, ele percebe que ela é realmente assustadora e decide que fará qualquer coisa para salvar sua vida.
Ele segura as mãos dela e diz que, é claro, ele se lembra, o que a faz voltar ao estado normal. Então, Fang Ning decide perguntar qual é o nome dela. A princesa responde que se chama Jiang Li, e o protagonista, sem graça, confirma que se lembra. Jiang Li sorri alegremente, mas o protagonista só pensa que teria morrido se não tivesse dito aquilo. Observando-a, ele percebe que ela é realmente muito bonita, e estando tanto tempo solteiro, ele não acredita que está sentindo essas coisas por um fantasma. Ele pergunta como ela chegou ali, já que o lugar fica a cerca de 10 quilômetros do túmulo da princesa. Jiang Li decide demonstrar como chegou. Ela começa a flutuar e se aproxima de Fang Ning, até se colocar dentro do corpo dele. No entanto, o protagonista não percebe e se pergunta o que aconteceu. Ele olha ao redor, procurando pela fantasma. Ela então aparece novamente e diz que está dentro do corpo dele. Assustado, Fang Ning a lança para fora, o que faz com que ela caia no chão. Observando a princesa se levantar calmamente, ele pensa que ela parece fofa e que, aparentemente, não tem más intenções. Jiang Li se levanta, apoiando-se na cama, mas acaba pisando na barra do vestido, o que a faz cair novamente. Fang Ning pergunta por que ela não troca de roupa, já que é difícil se locomover com aquele vestido. A fantasma pensa por um momento, fecha os olhos e começa a liberar sua energia. Cercada por uma energia verde, ela flutua. O protagonista, animado, pergunta se é aquele o feitiço que ele já ouviu falar. De repente, Jiang Li aparece sem a roupa que estava usando, coberta por uma fumaça branca. O protagonista tem um enorme sangramento nasal e pensa que pediu para ela trocar de roupa, e não para tirá-la. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!